Esse IP que eu coloquei aqui, gente, é o IP do meu servidor DNS. Então, vamos ver o que vai acontecer a hora que eu tentar logar de novo no domínio. Que eu lembrei que eu já tinha usado isso alguma vez no passado. Aí eu resolvi trazer. Advanced Site Settings, Computer Name, Network ID, não. Change Domain. Tech. Vamos tentar minúsculo primeiro. Vamos ver se vai desse jeito aqui. Ai, ai. Por enquanto isso eu vou olhar só o negócio do meu CMD aqui. Eu fico, por mais que esteja fixo, tá certo. Ainda continua carregando aqui. Vamos esperar, né? Vamos ver. Uhum. Criar um site pode ser difícil. Venha para a Hostinger, a melhor hospedagem para o seu site. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I want to show you how to resolve a situation whereby you try to join a Windows 7 device to a Windows domain and you receive an error message which said the network path was not found. So if, for example, I try to join this Windows 7 device to the following domain and I just hit OK, so I need to actually tell my admin to join this domain. So let's wait and try to see if this device will be able to actually join this domain server. That's the Kelv Global, you can see, and that's the DC001. So let's wait and see if we are able to actually join this Windows 7 device to that domain. So here you can see that we received the following error message, which says the following error occurred attempting to join the domain Kelv Global, and the network path was not found. So first of all, to troubleshoot this issue, what we need to do is, if I go to my start menu and I enter the command prompt cmd and I try to ping the server by name as a DC001, you can see that we are able to actually ping that server. So I can actually try to also let me just restart let me start and cm the command prompt as well, and then ping the Windows 7 device we are actually trying to join. Let me see, I think that is the Windows 701, and let me see if that is actually correct. So I'm just going to enter the host name. I'm sorry for that mistake. So the host name of this device is Windows 701. That is Windows 7
001. So if I go there, I was not able to actually ping. You can see I'm receiving requested timeout. That's the win 701. And also, if I try to do ipconfig, and you can see that's the IP address, that's the 192.168.245.150. So if I try to ping that, ping 192.168.245.150, and you can see that I'm not able to ping that the Windows 7 device. I think that should be the problem. So let's try and see. Well, first of all, you should also make sure that your firewall is also configured to allow you ping that device. So if I go to, let me just first of all, let me go open control panel. So we should always make sure that if I go to the Windows firewall here, you definitely want to create a rule to actually allow the ECMP. But so let me just try to turn this off just for this purpose. I'm going to just turn everything about the firewall. Let's see if we are now able to ping this device from the DC001. Here we go. You can see now I can ping, which means that the ping command was actually disabled on your firewall. If I try to ping this device by name as well, you can see that we are able to ping the device. So which means we are able to actually communicate with both devices at the same time. So which means the firewall was actually blocking us trying to communicate from our server from outside to inside, but we were able to actually connect, ping other devices. So the next thing we want to actually do is the following. Want to check again, because what I did is I actually configured a static IP address for this device, because it's actually just a test environment. If you are working in a production environment, definitely your DHCP server will be providing you or be assigning IP address automatically to all your devices, because you will not be doing it manually. But what I actually did for this small environment is actually to assign a static IP address to make sure that the IP address actually they are both are always in the same range. So what, let me just go to my network and sharing center local area connection, and if I go to properties under the TCP IP version 4, if I go to properties, here I can see that we can see that the IP address is actually the same subnet range of the server, and you can see that our subnet mask is good. The default gateway is good, of course, which will give us access to the internet. But here we can see that our preferred DNS is actually the problem. So the preferred DNS is actually with the same as the default gateway, which of course is actually getting access to the internet, but it's not actually routing back again to that enterprise to Kelv Global. So what we need to do right now is, if I add the 210 and then decide to add the following IP DNS, also the alternative DNS, just for the as a default gateway, and here you can see we now add a preferred DNS, which is also is actually the IP address of the server, which will allow the Windows 7 or your Windows 10 device to be able to route to your Windows server. So I'm going to click OK for that, and then click OK again, and then click close. But we still have access to the internet because our default gateway is properly configured. So if I go back again here, so let's try to actually join the device again to a domain and see. I'm going to enter my admin credentials and then enter my password and then click OK. Let's try and just wait for some seconds. Let's see if this will work this time. So here we go. You can see that right now I'm able to join this device to the domain.
Tô tentando ver aquela ideia que o gringo me passou no vídeo aqui. Vamos ver se deu certo. Qualquer coisa eu vou tentar fazer o join com as letras maiúsculas, né? Seria outra tentativa que eu acho válida. Mas o Windows 7 é bem lentinho nessa parte, velho. Tá, beleza. Tá com as letras minúsculas, vamos lá. Vamos ver se vai. Deixa eu ver um negócio aqui no controlador. No controlador eu sou administrator maiúsculo, né, velho? Botar. Dando legal, até botar o vídeo pra trás, pra ver que aquele. Se ele também considera isso, acho que ele digita no negócio dele. Configured. So if I go back again here, so let's try to actually join the device again to a domain and see. I'm going to enter my admin credentials and Tá, ele fez um usuário com poder de administrador, vamos ver. Eu tô usando direto o administrator, velho. Mas não vai nem na bala, meu. Ai, ai.
Galera, como vocês puderam ver agora há pouco, o negócio funcionou, mas eu não acredito que esse seja o melhor jeito de fazer funcionar esse tipo de essa funcionalidade de conectar uma máquina no domínio. Se alguém que estiver por aí tiver uma ideia melhor do que essa, vai me fala que eu faço com a próxima máquina, assim que eu vou fazer com a máquina do Windows 10. Ah, e agora que eu conectei no domínio, o Windows 7 passa a pedir a mesma enjoeirazinha lá do server, que é o Ctrl Alt Down no login. Mas eu não vou entrar com o Administrator, lógico, vou dar um Switch User, vou entrar com, na verdade, aqui agora. Eu quero entrar com o usuário, que é melhor para testar as GPOs. Espera aí, cadê? Isso, Active Directories, Users and Computers. Teatec.com, Users, cadê, Zezinho, cadê seu account? Zezinho.ciclano. Opa, tem que tirar o Ctrl Alt Del daqui, né? Coisa do Proxmox, Zezinho. Deixa eu ver a senha super secreta de organização que eu pus aqui. Pera aí. Que eu vou ter que olhar essa... Ai, caramba, aqui, velho. Tá. Achei ela. Outro Zezinho.ciclano. Vamos ver se vai. Ué. Zezinho.ciclano, é isso mesmo? Zezinho. Zezinho.ciclano, cara. Zezinho.ciclano. Será que eu errei o password? Pode ter sido, cara. Biblioteca. Se o erro foi password, eu vou ter que resetar a senha do Zezinho sem nem nunca ter entrado, né? Vamos ver. Talvez eu comi alguma tecla da última vez. Não. Zezinho.ciclano. Deixa eu pôr esse carinha aqui, ó, do ladinho, ó. Zezinho.ciclano. Beleza. Log on to account profile path settings, remote control, Azure General, Azure account, organizations address. Deixa eu ver um negócio, Zezinho. Reset password. Tá, descobri. Que é uma enjoeirinha aqui do próprio Proxmox aqui no acesso remoto dele. Quer ver que agora vai? Vai, filho, vai. Não é não. Vamos aqui, né? Tá. Tá.
saco. Aí, porra. Aparentemente não tá querendo logar no meu usuário que eu criei lá. Eu consegui logar no administrador do domínio. Beleza, vamos ver aqui como é que tá. Uhum. Tá. Pronto, consegui logar e agora é que vem o BO. Por que que ele não tá querendo logar no usuário que eu criei, cara? Description. Disable account, ele não tá desabilitado. Properties address. File telefone account. Unlock account. Control options. Ah, tá explicado. Teve uma digitação aqui. Ah, tá. Eu catando milho ali, velho. Agora se eu for lá na máquina, vou dar um F5 nessa paginazinha aqui só pra ter certeza da atualização. E vamos voltar lá na outra máquina. Sair desse usuário. Esse usuário aqui é muito perigoso para estar logado numa máquina comum. Sair desse usuário, vim aqui. Selecionar as duas teclas de aderência, tirar elas. E vim aqui, Zé. Switch user. Other user. Zezinho.ciclano. E a última senha que eu pus nele, vamos ver se vai. Ah, agora foi. Era um mísero erro de digitação que, tanto na programação quanto aqui, se a gente não for esperto perceber rápido, ele vai fazer a gente pagar um certo mico aí, cara. Aí agora que eu sei que eu posso entrar no usuário do Zezinho, eu vou colocar... Eu vou criar... Deixa eu ver um negócio aqui, se esse usuário do Zezinho ele consegue... ele consegue fazer as coisas que ele
realmente tá com poderes aqui de... Ele consegue vir aqui... Ah, já pediu o Administrator pro Advanced System Settings. Já pediu. Isso é bom. É um bom comportamento do domínio. Fazendo aqui a simulação de usuário encrenqueiro, né? Que sai mexendo em tudo. Adjust date and time. Change time zone. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar que ele quer mudar o time pra Caracas. Olha que ele conseguiu mudar, hein, velho. Aí é destrutivo. Ué. O date and time ele não consegue, mas o negócio ele conseguiu, cara. Para Buenos Aires. Que no caso aqui do Windows 7 seria o correto para o Brasil, porque o Windows 7 ainda continua com horário de verão, né? Então, não, aqui agora o horário tá de acordo. É isso, né? E se o Zezinho quiser conectar no servidor, vamos ver um negócio. Já não conseguiu, beleza. Vamos lá, então, vamos lá pro Windows Server fazer o que interessa, né? Primeira coisa que eu vou bloquear aí, deixa eu ir lá confirmar se realmente ele tem acesso é o tal do Control Pane. Eu não quero nem que ele entre nessa tela aqui. Quero que ele não tenha acesso mesmo ao painel de controle do computador. Então, eu vou deixar isso um pouco de lado aqui. Vou vir aqui. Vou vir no domínio. Vou expandir essa janela. Group Policy Objects, Default Domain Controllers Policy, Default Domain Policy, Authenticate Users, Default, não, Default Domain Policy, painel de controle bloqueado. Vamos editar ela. Acredite em User Configuration, Windows Settings. Software Settings. Administrativo, Control Panel. Isso, proibir o acesso ao painel de controle. E
Isso. Tá. Hum. Olha lá. É suportado desde o Windows 2000. Hum. É isso, eu acho que isso tem que ser o suficiente para o Zezinho não entrar no painel de controle. Deixa eu só ver aqui na internet pesquisar uma coisa. Esse aí realmente eu preciso dela para lembrar. Isso. GP Update. É esse mesmo comando que eu quero, cmd. Update em polis. Pronto. Vamos esperar até ele dar espaço para o próximo comando. Ele deu, beleza. O grupo do Zez ainda não foi afetado pela política. Isso é preocupante que eu vou ter que aprender a fazer isso ser feito de maneira automática, né, velho? Se eu definir uma coisa lá na situação de digitar e eu vou qualquer membro do time de TI definir uma coisa lá numa situação X aí de perigo, velho, e essa GPU é só um instrumento de defesa, elas têm que entrar o mais rápido possível, velho. Olha lá, continua entrando no painel de controle. Que bodega, hein, velho. State enabled prohibit access. Vamos ver. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui, que essa live está ficando muito grande já são 45 minutos. Eu já consegui logar o cliente no domínio, já consegui logar com login de administrador, já consegui logar com login de usuário,
E é isso aí. Vou saindo por aqui. Falou, deixa o like. Se gostou do conteúdo pro YouTube, recomendado para mais pessoas. E é isso. Fui.